Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos para um vídeo super aguardado e, gente, eu nem acredito que já passou um semestre, né? Passou muito rápido, mas vamos para os meus lidos de janeiro até junho e vou falar que foram bastante, viu? Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, vou tentar resumir ele bastante. Mas antes a gente vai falar sobre os audiobooks, que muita gente não considera como leitura, mas eu já tinha testado, já gostava. Como eu falei, eu ganhei um teste de 4 meses de audiobook quando eu fui lá na FLIR, que é um evento literário feito pela editora Harlequin. Então, testei, tá? Testei os 4 meses e, gente, eu amei. Vocês gostam? Vocês já testaram? Porque é muito bom. Eu já tinha ouvido pelo Spotify, pelo YouTube, mas ter um lugar, assim, com várias obras conhecidas, e às vezes a gente... Pelo menos o que eu encontrei por aí, a maioria era robô falando, sabe? E esse aqui não, ele é atuado, é uma coisa bem... Assim, é muito legal, eu gostei bastante da experiência. Eu até tô pensando em depois pegar de novo a assinatura. E principalmente porque agora eu comecei a fazer crochê, então é maravilhoso, porque eu só vou indo adiantando, sabe? Eu vou conseguindo ler todas as coisas que eu tenho pra ler e não deixo de fazer meu crochê, minhas coisas, pintar a unha, lavar a louça, limpar a casa, sabe? Então é bem legal. Ainda não testei no carro, porque, gente, eu tô indo... baby steps. Porque eu não consigo nem ouvir música direito, então calma, vai ter a minha hora que eu vou conseguir até fazer isso. E assim, me impressionou bastante ver a quantidade de obras que tem lá. Só que tem umas que eu gostaria de ter lido em outro idioma, né, em inglês, principalmente, e não tinha dentro da assinatura. Então aí eu teria que comprar o audiobook, e aí eu achei... Poxa, mas eu queria bastante ouvir. Mas enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você nunca tenha tido. Normalmente tem 3 meses de graça pra você ir testando, mas caso você já tenha, pode ser que esteja em promoção. Não sei, vê aí, clica no link pra você ver se tem alguma coisa, porque às vezes a gente acha que não vai, mas vai, gente. Fica esperto aí que aparece desconto. E assim, como ele é bem rápido e, no caso, um pouco mais barato do que você comprar vários livros, adiantou muito as leituras que eu já tava querendo há tempos e outras super novas que eu falei, gente, vou aproveitar, né? Tô aqui. Então eu li vários que eu já queria comprar. E aí, né? Agora vou ter que comprar mesmo que eu gostei. Ou então, tipo, valeu a experiência, mas o Audible teve que me ajudar a terminar. Mas foram poucos. A maioria dos livros eu gostei. E um spoilerzinho do que vai vir aí, né, sobre minhas leituras, é que eu amei ler suspense desse tipo. Pra mim, eu gosto muito de suspense, só que eu me sinto um pouco burra, sabe? Porque eu sempre sou enganada. Então eu sinto que quando eu tô vendo um filme, tô ouvindo o audiobook, eu fico tipo, ai meu Deus do céu. Eu acho que tem mais emoção, ainda mais esse que é mais atuado e não só lido. Então, ai, eu ficava assim, eu ficava nervosa. Então foi uma experiência bem legal. E, gente, eu troquei a câmera de lugar aqui, ó. Eu tô olhando pro meu celular ao invés da câmera. Mas calma, vai dar certo. Então agora vamos logo para as minhas leituras, né? E eu vou tentar dar uma resumida, assim, no que é o livro. Falar a minha opinião, a nota que eu dei. E um pouquinho, né, do porquê, das coisas principais. E também vou deixar claro se ele foi o audiobook, e-book ou físico. E se ele foi de outro idioma, eu vou colocar no idioma original, vou tentar aqui falar pra vocês. E é isso, se tiver mais alguma coisa, eu vou falando ao longo do vídeo. E depois no final eu dou um resumão de tudo o que teve nesse semestre. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum conteúdo e deixa aqui nos comentários quantos livros vocês já leram nesses 6 meses. Vamos começar com janeiro e quando for audiobook eu vou colocar a capinha aqui bonitinha. Ou não sei, né? Aí vocês me digam aqui o que vocês preferem. Eu coloco tudo na edição aqui, ou então faço assim de mostrar o livro mesmo. E quando é audiobook, eu vou mostrar no tablet ou em alguma outra coisa. Então agora vamos parar de enrolação. O primeiro foi A Empregada, da Freida McFadden. Eu acho que é assim que se fala, não sei, galera. E eu aproveitei pra ler por conta do filme, né, que eu fui assistir no cinema com a minha irmã. E aí eu queria saber antes como que era a história original. E aqui a Millie, a nossa principal, acabou de sair da prisão e está vivendo em seu carro. E quando tem a oportunidade de trabalhar para os Winchesters, uma família super rica da região, ela aceita na hora. Porque além do emprego, ela teria uma moradia e não teria a possibilidade de voltar pra cadeia.
Porém, com a convivência, ela acaba percebendo que a vida de Nina e Andrew não é tão perfeita quanto eles demonstram ser. Então, esse foi um audiobook e eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante, é uma coisa assim de louco. Eu, sinceramente, fui enganada. Como eu falei, gente, todas essas coisas são enganada. Foi assim, um plot bem bom. E eu gosto quando a pessoa que faz o mal se ferra. Gostei do jeito que acabou e gostei também do filme, achei bem emocionante. E achei coisado ainda porque eu gosto muito do Brandon, então foi difícil odiar ele. No livro foi um pouco mais fácil, mas lógico que, por mim, ele que tenha o destino que teve, entendeu? Mas enfim, achei legal. Vocês já leram? E aí, o que vocês forem lendo, comenta aqui embaixo. O próximo foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E, gente, vocês acreditam que eu nunca tinha lido? Eu comprei, assim, um box com a minha mãe sobre todas as obras dela. E aí, nunca cheguei a ler. Porque, né, é clássico. Eu pensei, já vi o filme também 50 mil vezes, acho que não precisa. Mesmo assim, eu queria ter lido em algum momento da minha vida aí. Porque, querendo ou não, é um clássico, gente. E a gente, né, agora que eu sou escritora, a gente tem que procurar coisas. E se esse fez sucesso, como que foi, enfim, todas essas coisas. E na versão do Audible, eles tinham o estilo Dolby, que é um pouquinho diferente. Ele parece um filme, assim, o som é diferente. E esse aqui, realmente, tinha várias pessoas falando, várias coisas. Se você fechasse o olho, parecia que você tava vendo um filme. Então, eu achei super legal. E pra resumir aqui rapidinho, conta a história das irmãs Bennet no século XIX. Então, a Lizzie precisa se casar por, né, questões para ter uma estabilidade financeira. E então ela conhece o Sr. Darcy, um rico super arrogante que parecia não se importar com nada do que ela estava procurando. E ela, como não aceitava o básico, teve tretinha. O clássico cão e gato. E aí esses dois vão precisar superar os mal-entendidos e os julgamentos precipitados para admitirem seus sentimentos e finalmente ficarem juntos, né? Como eu já falei, então foi um audiobook e eu dei 4 estrelas. Gostei da experiência de ser quase um filme. E a história é muito parecida com um filme. Então, show de bola, show de bola. Tô até pensando em rever, gente. Outro dia eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube com alguns memes. Tipo, era o filme, mas aí parava pra comentar, sabe? Era só a história dos dois. E é muito legal. E o terceiro é O Filho de Netuno, do Rick Riordan. É o segundo dos Heróis do Olimpo. E como é continuação, eu vou tentar não falar com muitos spoilers, tá? E aqui vemos o Percy, que do nada aparece no meio de uma fuga de monstros e sem memória. Até que ele recebe a ajuda de Juno, que no caso é a Hera, e consegue chegar no acampamento de Júpiter. Então aqui a gente descobre que tem o acampamento dos deuses romanos e o Percy, né, participa dos gregos. Só que os deuses, eles são os mesmos. O que muda realmente são os nomes. Até tenta, né, ser aquele engraçadinho, fazer amizade. Mas é Marte, que no caso o Ares, que o manda para uma missão junto com alguns semideuses de lá, com o objetivo de salvar aquele acampamento. E lá eles acabam descobrindo uma nova profecia. E, gente, uma pausa que eu amo Percy, porque até desmemoriado ele lembra da Annabeth. Se não for assim, eu não quero. Ele foi um livro físico e dei 4,5. Bastante, tô doida pra saber o que mais vai acontecer. O próximo vem mais um suspense, que é O Massacre da Família Hope, da Riley Sager. Acho que é assim que fala. Em 1929, a família Hope foi brutalmente assassinada. E a única sobrevivente foi a Lenora. Anos se passaram e agora a mansão tá assim, em ruínas, uma coisa decadente, que já é contratada para cuidar de Lenora, que não fala nem se move desde os acontecimentos. Porém, ela decide quebrar o silêncio, datilografando os verdadeiros acontecimentos daquela noite, que acaba mudando todo o rumo da história. Ele foi um audiobook, dei 4,5 estrelas e, gente, plot em cima de plot. Quando você acha que você tá entendendo uma coisa, ele mostra que é outra. E aí você fica, é isso aqui então? Não, não era. Gente, é uma loucura. Plots em cima de plots. Gostei bastante. Fui enganada. Assim, eu gosto de algumas coisas que às vezes eu consigo pegar. Eu pego uma coisa, mas aí você vai ver que é isso aqui pro tanto de coisa que mostra. Então achei super legal. E agora vamos pra fevereiro, né? O mês do meu aniversário, então eu acabo lendo sempre menos, porque eu acabo pensando um monte de coisa, inventando um monte de coisa, e no final, ou eu não faço nada, ou faço algo bem simples, mas enfim. E o primeiro livro foi An Offer from a Gentleman, da Julia Quinn, que é o livro do Benedict Bridgeton.
Adoro, gente. E o trailer foi tão bom que eu não consegui esperar a série. Eu falei, eu preciso ler. E tinha esse audiobook, eu falei, vamos ver agora. Porque, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Os trailers é assim, impecável, porque dá muita vontade de saber o que vai acontecer. E como eu não peguei toda essa onda, né? Tô descobrindo agora junto com a série. Então eu já resolvi adiantar. Já quero fazer isso com a Heloise também. Os outros eu tô meio assim, não sei o que vão fazer na série, mas quero ler. E aí, como eu falei, aqui é uma história de mais um Bridgerton. E esse aqui é um reconto da Cinderela, e que eu acho super interessante, no qual a Sophie Beckett, ela é uma filha bastarda de um conde, e quando ele faleceu, a madrasta começou a tratar ela como empregada, fazendo a bichinha sofrer, gente. E a Sophie, ela sempre sonhou em participar desses eventos, né, participar da sociedade. E ela vê a oportunidade perfeita quando tem um baile de máscaras, bem onde? Bem na casa dos Bridgerton, feito todo pela Violet. E lá ela conhece o Benedict e se apaixonam sem mesmo se conhecer, sem saber quem é quem. E então ele começa a sua procura pela Dama de Prata. Então foi um audiobook. Eu gostei, dei 4 estrelas, só que não de tudo. Porque, né, gente, tem algumas coisinhas que talvez seja da época, né, deles tratarem a mulher meio como objeto, meio sei lá, sabe? Então, alguns pontos me incomodam, né, que eu já li o do Colin, e agora li desse. Mas enfim, esse aqui eu achei melhor, então por isso que eu dei 4 estrelas. Gostei da experiência, mas alguns pontinhos, né, me incomodaram. O próximo é Verity, da Colleen Hoover. E aqui a Lowen. Nome diferente, né? Ela é escritora e ela foi contratada para terminar os livros da Verity, que é uma autora famosa, e ela acaba sofrendo um acidente e não sai da cama. Jeremy, que é seu marido, ele deixa a Lowen morar, né, na casa deles para ter acesso a todas as anotações e planejamento da Verity para os outros livros. E lá ela encontra uma autobiografia secreta que revela segredos perturbadores. E por toda essa aproximação, ela começa a se envolver com Jeremy. E esse aqui também foi um audiobook e eu dei 3 estrelas e meio. Por quê? Gostei, tá? 3,5 não é uma nota ruim, tá, gente? Eu gostei do plot, não esperava, né? Uma loucura que você fica com raiva da mulher, do nada você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas assim, eu achei algumas coisas desnecessárias e também esperava mais. Não sei, eu acho que senti falta de algo a mais. E depois vem Expresso Fantasma, do Thiago Valente. Renan é confeiteiro e o seu namoro com seu colega Gustavo chama a atenção nas redes e atrai a comunidade queer para a confeitaria temática de terror aqui em São Paulo. Só que tudo muda quando clientes começam a desaparecer e o casal decide investigar por conta própria. E ele foi um audiobook, eu gostei bastante da história, só que também dei 3,5. Porque tem várias referências, eu adorei, até porque eu gosto, né, eu cresci assistindo filme de terror, e não tem só isso, tem várias outras coisas. E sério, gente, adoraria que tivesse realmente essa confeitaria aqui, porque eu conheceria, tá? Eu iria lá comer os docinhos. No final eu achei um pouquinho bobo, não ruim, mas tinha algumas coisinhas que me incomodaram um pouco, então por isso, dessa nota. Agora vamos para março, que eu li Como Arruinar um Casamento, da Alison Spatch. Acho que é assim. E aqui a Phoebe está passando por um momento péssimo em sua vida. Além de todos esses anos sem conseguir engravidar, ela acaba descobrindo que o seu marido está traindo ela com a melhor amiga. Bem legal, né? Então ela faz algo que ela sempre quis, mas eles sempre adiavam, que é viajar pra um lugar super chique. Então ela vai até a pousada Cornwall pra se desviver. Porém, quando ela chega lá, ela descobre que vai ter um evento fechado durante uma semana e ela acaba sendo arrastada a participar do casamento da Lila e do Gary, já que a Lila se recusa a deixar alguém estragar o seu casamento de milhões, né? Que literalmente é gastar bastante dinheiro pra estar ali. Então eles vão se conhecendo e acabam descobrindo segredos. Foi um audiobook e também dei 3 estrelas e meio. Gostei. Gente, 3 estrelas e meio pra mim é gostei, mas faltou alguma coisa, né? E foi o que aconteceu. E agora um spoiler que não é muito spoiler, mas gente, eu não acredito que ela deixou o gatinho morrer pra depois querer ter um cachorro, sabe? Acho crueldade fazer isso com os bichos. Então, isso aí já diminuiu um ponto pra mim, ter isso aí, entende? Enfim, eu entendo vários elementos, várias coisas que aconteceram lá, mas... enfim, né? O próximo foi 7 anos entre nós, da Ashley Poston. E tô olhando aqui, gente, porque eu não quero errar nada, tá? Tem todas as anotações aqui no tablet. E esse aqui eu tava super ansiosa pra ler. A Clementine ama sua tia e todas as viagens que elas fazem juntas. Quando ela falece de forma trágica, a Clem fica super abalada.
porém ela herda o apartamento da tia, e depois de relutar bastante, ela resolve ir morar lá. E descobre que ele é mágico. Ele possui uma dobra no tempo que faz ela viajar 7 anos no passado. E lá ela encontra o Iwan. E, gente, não seria o Ivan? Não sei, mas vou colocar aqui como se escreve o nome dele. E 7 anos atrás, a tia tinha deixado ele ficar lá enquanto elas iam viajar, para que ele pudesse ir tentar uma vaga de emprego como chefe de cozinha. E depois de se estranharem um pouco, ela acaba deixando ele ficar. E entre idas e vindas pelo tempo, eles acabam se conhecendo mais. E aqui ele também foi um audiobook e dei 4 estrelas e meio. Gostei do apelido Limãozinho, mas eu acho, né, que teve algumas coisinhas que faltou explicar, ou então que eu não gostei tanto. E, gente, eu não sei se eu fiquei muito crítica, ou se meus gostos estão mudando um pouquinho, ou então agora eu presto mais atenção por, né, ser escritor e tal. Pra mim, as leituras agora é outro rumo que tomam, porque eu consigo me envolver, é tudo igual, só que eu acabo prestando atenção em mais coisas, no desenvolvimento, assim. Então, gente, até agora não achei um livro 5 estrelas esse ano. Já vou aqui avisar vocês, porque não sei, ainda não li algo que eu falasse, tipo, caraca, perfeição. Mas como eu falei, todos que eu li eu gostei, assim, não me arrependi de ter lido nenhum. E agora vamos para abril, que foi o mês que eu mais li livros, começando com Jogo de Amor para Dois, da Elie Hazelwood. Eu, assim, não tava querendo ler, porque são histórias um pouquinho mais curtas, porém acabei lendo duas, gente, e as duas eu gostei muito. E aqui a Viola é uma designer de games. Ela tem a oportunidade de adaptar o seu livro favorito junto com seu pai para um jogo de videogame. Porém, seu inimigo Jesse é o líder desse projeto. Então eles precisam trabalhar juntos para que essa oportunidade não passe para outra empresa. Então os dois times vão para um retiro de neve, onde os dois são forçados a interagir. E assim, como eu falei, são histórias mais curtas, então eu gostei, mas faltou mais. Gente, eu queria mais, eu queria ver como ia se desenvolver além dessa viagem. Mas gostei, tá? Dei 4 estrelas e foi um audiobook. O próximo foi O Vale dos Mortos, do Rodrigo Oliveira. E, gente, fazia muito tempo que eu queria ler essa saga, né? Se eu não me engano, são 5 livros sobre apocalipse zumbi, porque é algo que eu gosto e se passa aqui no Brasil. E é uma coisa que eu sinto falta, porque se eu não me engano, não vejo muito por aí, e o mais famoso é os livros dele. Então eu tava super ansiosa, né? A vida estava normal, até que Absinto, um planeta, resolve se aproximar da Terra, causando um apocalipse. E como todo conteúdo de zumbi, a luta e a sobrevivência são o foco, aqui a gente vai acompanhar o início de tudo na visão do Ivan e da Estela, que só querem achar um lugar seguro para manter os seus filhos bem e vão encontrando várias pessoas durante esse caminho, por São José dos Campos. E foi um audiobook e dei 3,5, porque, sinceramente, gente, como eu falei, eu gosto bastante. Teve vários elementos que foi bom pra estudar, pra saber como esse tipo de livro é feito, mas teve algumas coisas que ele colocou ali que eu não concordo. Achei muito daquelas, eu não quero ficar falando muito, mas achei um pouco desnecessário como ele tratou as mulheres. E apesar do sofrimento, das coisas que realmente poderia acontecer num mundo, né? Já acontece nesse mundo, imagina num mundo pós-apocalíptico. Mas achei assim que elementos e coisas que ele trouxe meio desnecessário. Foi legal, gostei, mas não sei se eu quero continuar. Enfim, parecia tudo muito fácil para os protagonistas. Então, por mim mesmo, eu daria uma nota mais baixa, mas como ajuda na questão da escrita, então dei 3,5. O próximo vem The Serpent and the Wings of Night, que é A Serpente e a Asa Noturna, alguma coisa assim, vou deixar aqui certinho, da Carissa Broadbent. E, gente, eu tava muito ansiosa também pra ler esse livro, e quando eu descobri que tinha no audiobook, eu já tava aqui, ó, eu já fiz uma playlist, já fiz uma wishlist na Amazon certinho, com todos os livros que eu já queria ler e que eu descobri que tinha no audiobook, pra não perder nada. E aqui acompanhamos a Aureia, que é uma humana que foi adotada pelo rei dos vampiros. Só que ali ela é uma presa, e quando ela fica mais velha, ela entra no Kijari, que é um torneio da deusa da morte. E quem ganha tem direito a um desejo. Então ela desejaria ser mais forte, e pra sobreviver, ela vira aliada do Rain, que é um vampiro da facção inimiga do seu pai. E eu gostei bastante de ver, né, ele salvando ela, ele protegendo ela, só que ela não é fraca não, ela também ajudou ele em vários momentos. É muito legal ver eles, né, de inimigos, meio tipo, não gosto de você, você não gosta de mim, então vamos só passar por isso para, né, mais sentimentos. E aí,
como eu falei, né, audiobook, dei 4,5 estrelas. Gostei bastante. E aí, como eu falei, eu não me aguento quando eu vejo algum trailer, alguma coisa, e eu preciso ler. Mas eu vou pular o próximo livro pra falar da continuação, né, que é The Ashes and the Star-Cursed King. Que após os acontecimentos do final do Kid Jerry, o Rain obriga a Rhea... Gente, que difícil falar essa frase. Porque tem os sotaques, né? E, ó, tô aqui há meia hora tentando falar essas 3 palavras, meu Deus do céu. Bom, ele obriga ela a se casar com ele pra ele poder proteger ela. Só que ela se recusa a ver isso, então eles acabam virando, né, inimigos novamente. Porém, agora como ele é rei, mais inimigos e perigos estão por vir e de quem menos se espera. E esse eu gostei um pouquinho menos, dei 4 estrelas. E assim, eu não posso falar muita coisa, mas eu acho que ficou muito drama. Eu sei que aconteceu, é sério, né? Só que conforme vai descobrindo os segredos, vai descobrindo as coisas, eu achei que ela continua ainda muito nessa, tipo, ai, não quero nada com você. E, enfim, achei que não precisava de tanto. Mas enfim, gostei bastante, já quero ler mais, né? Se eu não me engano, são 3 duologias e não precisa ler todas, mas... eu acho que talvez valha a pena. E aí, a que eu pulei foi O Acordo, da Ellie Kennedy. E assim, como eu tava recebendo muitos spoilers, eu não aguentava mais não ler, sabe? E como minha irmã tinha, falei, vou ler. Vou ler, vamos ver no que dá. E já vou aproveitar pra falar que eu gostei bastante do livro e da série. Muito bom. E aqui, Hannah e Garrett são um completo oposto. Esqueci que eu tenho um livro, né? Aqui pra mostrar pra vocês. Ela é estudiosa, ama música e está completamente apaixonada por Justin, que é um jogador de futebol americano. Já ele é super popular, é o capitão do time de hóquei da universidade. Os mundos se colidem quando Garrett precisa tirar notas boas e a Hannah foi quem tirou a maior nota da turma. Então, o acordo entre eles é fingir que estão num relacionamento pra fazer com que Justin a enxergue, né? Enquanto ele dá algumas dicas pra ela, enquanto ela vai dar aula pra ele sobre a matéria. Só que aí eles vão se conhecendo e os planos tomam outras direções. E eu gostei bastante, dei 4,5 estrelas, e como vocês estão vendo, é um livro físico. Eu gostei de algumas partes, porque apesar de ter um assunto sensível, sabe, ele foi maravilhoso. Eu adorei, quero um Garrett agora. Gente, é muito complicado. É muito complicado. Porque cadê? Cadê esse tipo de homem na vida real? Mas enfim, tem algumas coisas, algumas falas que não fui muito com a cara, mas foi bom. Enfim, é difícil dar nota agora, porque eu prefiro ler todos e aí ir vendo o que eu gostei mais ou gostei menos. Chegou maio e o primeiro livro que eu li foi Twisted Love, da Ana Huang. E Alex é um bilionário que está procurando vingança pelo que aconteceu no passado com a sua família e também é melhor amigo da Ava, que é uma menina doce e estudante de fotografia. O irmão é estudante de medicina e ele vai precisar viajar por um ano, deixando o Alex tomando conta da irmã. Como eles são bem diferentes, eles vão ser obrigados a se entenderem com essa proximidade forçada e acabam descobrindo segredos e sentimentos intensos durante esse processo. E ele foi um audiobook, dei 3,5 estrelas, porque eu gostei bastante. Tem várias coisas, por exemplo, a parte da piscina, que eu gostei bastante de como ele agiu dando dela também, mas achei que faltou alguma coisinha. Uma coisinha, não sei. Não sei o que, mas fiquei interessada e quero ler os outros. Não sei quando, né? Não virou uma prioridade, mas gostei. O próximo é Uma Noite de Inverno com Você, da Hailey Hazelwood, que é a outra novela, né, a outra história curtinha que eu li e gostei bastante também. Aqui, Jamie e Mark se conheceram desde a infância, já que ela é a melhor amiga do irmão dele, a Tabitha. Próximo do Natal, Jamie vai até a casa da amiga em busca de uma assadeira, só que o único que ela encontra lá é o Mark. Por conta de uma nevasca, eles acabam ficando presos dentro da casa e são forçados a resolver mal-entendidos e sentimentos do passado. E esse foi um dos melhores livros que eu já li dela, porque eu gostei bastante da escrita, é uma coisa fofa, tem, apesar de ser curto, tem toda a história do passado e como se conecta com o agora e tudo que tá acontecendo. Enfim, gostei bastante. Só tem uma coisinha na escrita dela que ela gosta bastante, assim, todos os livros que eu li tem isso que me incomoda, então eu acho que realmente nunca vai dar pra colocar um livro, tipo, super estrela meio muito, porque sempre vai ter esse problema, que é algo que eu não gosto. Mas não deixa de ser um livro muito bom. E se ela lançar mais desse tipo, tô querendo ler. Tô querendo porque eu gostei dessa ideia. E esse é um audiobook e dei 4 estrelas. Eu não sei nem por que eu tô falando, né, gente? Porque agora que eu percebi que na edição eu vou colocar tudo bonitinho aqui, né? Igual vocês já estão vendo. Então, tô falando de boba pra vocês saberem mais. Aí o próximo é Six Scorched Roses,
também da Carissa Broadbent, que na verdade é um livro 1.5, tipo é um conto, acontece no meio ali dos livros da Serpente. Eu sempre pego uma palavrinha e vou falando, não sei se vocês são assim também. Mas eu gostei bastante e também é um outro livro curtinho, então eu falei, vai ser ótimo pra poder finalizar esse ciclo. Porque, querendo ou não, o vampiro que aparece aqui, apareceu lá. Então, né, pra completar. Conta a história da Lilith, que é uma cientista humana que quer de todo jeito achar a cura pra sua irmã, que está doente, mesmo que ela mesma esteja também. O objetivo é sempre a irmã. Então ela negocia 6 rosas por 6 frascos de sangue do Val, que é um vampiro misterioso e super poderoso. Com isso ela espera conseguir criar uma cura para a praga mortal que existe na vila. E ao se conhecerem percebe que não são tão diferentes assim. E esse aqui também é um audiobook e dei 4 estrelas. O próximo é O Erro, da Ellie Kennedy, que é o segundo de Off Campus. E assim, gente, eu li correndo porque eu sabia que ia ter algum spoiler das próximas histórias. Mas no caso, a história foi do terceiro e não do segundo. Mas tudo bem, aqui a gente tem a história do John Logan, que é um astro do rock, que tá tentando esquecer a apaixonite pela namorada do seu melhor amigo, né? Vulgo a Hannah. E quando conhece por engano a Grace, uma caloura, eles se conectam mais a cada encontro, até que ele comete um grande erro e tem que reconquistá-la. Então, como eu falei, eu gostaria de ler todos para decidir qual é o meu favorito. Eu gosto muito do Garrett por ser o primeiro, por ser ele ser super gentleman e tal, mas acredito, assim, que meu favorito seja o Logan. Porque as coisas que ele faz... Quero um. E agora? E dei 4 estrelas, só que isso pode mudar assim que eu terminar todos. E o próximo foi O Jogo, também da Ellie Kennedy, que esse é o terceiro. Então eu terminei a série no mesmo dia, e no dia seguinte já comecei a ler o terceiro pra descobrir o que mais vai acontecer na história do Dean e da Ali. Porque também tem uma coisa triste que acontece aqui, e eu já tava recebendo spoiler, não aguentava mais, falei, preciso saber como que vai acontecer. Então, o Dean é o jogador mais pegador do hockey, e a Ali é a melhor amiga da Hannah. Como ela acabou de terminar seu namoro, ela precisa fugir. Conversando com a Hannah pelo telefone, o Garrett falou que ela podia fugir pra casa dele porque os meninos estariam lá e não deixaria o babaca do ex dela se aproximar. Porém, só o Dean estava lá. Que vida triste. E depois de conversarem bastante, eles acabam não conseguindo resistir e começam uma amizade colorida escondida. Esse realmente tem um pouco mais de pegação, mais atração, só que você consegue ver o amor nascendo. E adorei, gente. E eu entendo super, porque é por isso que não dá pra ser casual. Porque como? Como que você não pega sentimento? Pega sim, acaba se apaixonando sim. E, gente, falando um pouquinho da série, eu achei perfeito. A química deles tá muito boa, dos dois casais e de todos os amigos, assim, tá muito legal. Apesar de ter algumas mudanças, eu gostei bastante de como tá, né, tá sendo desenvolvido. Tô doida pra ver o resto, agora que eu já sei, só falta o último livro. Pra eu, né, tá sabendo de tudo aqui. Mas, gente, sinceramente, faz o quê? 2 meses, né, que já lançou a série. Não consigo parar de pensar naquele beijo do Dean e da Ali. Tipo, meu Deus, que perfeição. Tô falando, quero pra mim. E nesse eu dei 4 estrelas também. E agora, por último, vem junho. E junho, gente, eu fiquei muito pensativa de várias coisas. Porque já, né, eu começo a pensar, assim, eu nunca dispenso, né, nunca paro de pensar. Mas já tava praticamente na metade do ano, e enfim, eu tava pensando em bastante coisa, em como eu tava travada no meu livro. Agora, finalmente, né, graças a Deus, gente, tá começando a desenvolver melhor. Mas aí eu consegui ler um livro só. Li um e-book, e foi Nox, o primeiro de Night Reapers, da F. Lockers. E esse aqui é um dark romance entre a Hayley, que é uma filha de um policial, e Nox, que é um membro dos Night Reapers, que é um motoclube super perigoso. Só que Hayley e Kyle se conhecem desde a escola, e acabaram criando um acordo não dito que eles teriam uma dívida a cada favor que um pedia pro outro. Ela precisou cuidar da sua mãe em outra cidade durante 1 ano, e quando ela volta, nada mais parecia estar igual. Será que tá? Esse aqui, né, como vocês estão vendo, é e-book, e eu dei 2,5 estrelas. Gente, dark romance tem algumas coisas que, sabe, tô tentando gostar, tá? Tô tentando aceitar, e eu tô tentando achar também se vocês tiverem dica, bota aqui nos comentários, porque eu tô tentando achar um que eu realmente goste. Apesar de ter alguns plots bons, tem bastante coisa interessante aqui, a história em si é legal, mas eu sinto que em alguns momentos a autora enrolou um pouco demais onde não precisava, tem bastante errinho de ortografia, e não porque eu sou chata,
o meu gato. E não porque eu sou chata, e sim porque acaba atrapalhando um pouco a fluidez da história. Teve várias reviravoltas que eu não esperava, gostei bastante. Teve vários clichês que, sabe, poderia ser diferente, mas gostei. Já peguei o segundo e o terceiro pra ler. Não sei se vou realmente, só o segundo que eu tô com bastante curiosidade, porque já tem um spoilerzinho aqui. E eu gostaria de ver mais a caça, né? Esqueci o nome. Nossa, acabei de ler e esqueci já. Mas é algo que eu fiquei com curiosidade, que falou o livro inteiro, mas não mostrou. Mostrou no epílogo que aparentemente vai acontecer no segundo. Então, tô querendo ler esse pra poder entender como que vai funcionar isso aí. Então agora vamos pro resumão. De nacionais, eu li 3 livros e internacionais 18, sendo um e-book, 15 audiobooks e 4 físicos. Então, gente, adiantei aqui muito, né? Eu, às vezes, né, minha cabeça pensa demais, ou então não tem muito tempo pra fazer as coisas, então eu acabo demorando mais pra ler o livro. Mas agora, com a facilidade do audiobook, flui, entendeu? Mas totalizando, foram 20 livros neste semestre. E essas foram as minhas leituras nesses 6 meses. O que vocês acharam? Vocês já leram algum desses ou ficou interessado depois de descobrir aqui? E vamos ver como vai ser esse segundo semestre. Como vocês puderam perceber, né, eu aproveitei a Prime Day pra trocar de Kindle. Agora eu tenho esse aqui, que é o Paperwhite da 12ª geração. Eu ia comprar o básico, eu já tava querendo esperar uma promoçãozinha pra poder pegar. Só que esse aqui abaixou bem o preço. E eu consegui pelo mesmo preço do básico normal. Então achei super interessante e resolvi já aproveitar, né? Até porque é bem melhor ter essa história de luz, essas coisas. Gente, meu gato tá dentro do armário. Pelo amor de Deus. Enfim, e apesar do tamanho ser um pouquinho maior, achei que poderia atrapalhar, mas não, tô gostando bastante. Infelizmente, né, eu tive que aposentar o meu branquinho da 8ª geração, até porque, né, gente, tá? Idosinho, né? Enfim, como eu comprei, ganhei 3 meses de Kindle Unlimited, então já tô aproveitando pra pegar outros que eu sempre quis ler, mas estava esperando uma promoçãozinha, ou então esperando um tempo realmente pra ler, porque às vezes eu fico super interessada com uma história, mas eu não vou conseguir ler, gente, isso me deixa irritada. E aí, quando vem aqui no meu Kindle, às vezes eu acabo perdendo. Mas agora eu fiz uma lista, então acho que vai estar tudo certinho. Também ganhei 3 meses de Amazon Music. Vou depois, se vocês quiserem, contar a minha experiência. Mas o importante é que nesse segundo semestre a gente vai ter mais nacionais e mais e-books nessa nossa lista. E como vocês estão vendo, esse aqui é meu romance, A Viagem que Mudou Tudo, com essa nova bela capa. Ai, gente, tá tão lindinho. Vou deixar o link aqui embaixo da Amazon pra vocês lerem e depois me contarem o que acharam. Então essas foram as minhas leituras de janeiro até junho. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!